Pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer o nosso estudo deste livro, No Mundo Maior. E o capítulo de hoje é o 7º capítulo. Ele se chama Processo Redentor. Para quem quiser acompanhar, como nós dissemos, esse desafio é um desafio dos 20 dias. Então, para que cada dia a gente leia um capítulo e eu vou fazer um pequeno resumo desse capítulo para a gente podendo acompanhar. A ideia, eu estou relendo este livro e, gente, eu estou adorando. É interessante que, como eu já havia lido, agora na segunda leitura, muitas coisas eu estou percebendo que eu não tinha percebido. Então, vale a pena ler os capítulos. Eu não consigo, é claro, no resumo, falar a grandiosidade de cada capítulo, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando. Então, esse capítulo, ele vai nos contar, a primeira questão que salta aos olhos é a importância da prece, da oração. Eles vão se dirigir a uma casa, o Calderaro e o André. E eles travam uma conversa porque o André pergunta qual a razão deles terem ido lá. E aí o Calderaro fala para o André que eles estavam indo lá por conta da oração. E aí o André fala, mas como? Qual é a razão? Como você sabe para onde você poderia ir? Aí o Calderaro fala que a oração, muitas vezes a oração da pessoa da casa, muitas vezes por intervenção de espírito superior, da espiritualidade ou do submundo. Então, de qualquer lugar que haja essa oração, eles são chamados e eles então se dirigem para estes locais. E aí, o Calderaro, ainda dentro daquele motivo que eu falei para vocês, esse livro, ele faz o estudo do cérebro, da importância do nosso cérebro, da importância que ele é responsável por cada célula do nosso organismo, como essas células se comportam. Então, quando a nossa mente está deturpada, a gente causa uma desorganização no nosso corpo físico. Então, o Calderaro esclarece que a ideia dessa visita é impedir a consumação de processos tendentes à loucura. Então, vocês podem perceber que em cada capítulo que a gente falou aqui, era uma situação que a pessoa estava quase à beira da loucura, estava afetando o seu corpo físico. E essa situação não é diferente. Então, é uma situação onde a gente vai encontrar uma criança numa situação muito delicada, acamada. Ela não fala, não anda, não chega a sentar-se e vê muito mal, porque ela cumpre uma severa pena por ela mesma lavrada. Aproveitou-se de uma insurreição civil e decretou a morte de seus desafetos. Então, por conta desse ato, desse espírito impensado numa encarnação, há mais de 200 anos antes daquela que ele se encontra, ele acabou passando por momentos de muita dificuldade e ele ficou com todos esses que foram vítimas de assassinato perseguindo ele por muitos anos. Mas agora, neste momento, só estão mais 2 ao seu lado. E aí o Calderaro fala que nesse momento esse menino ele se debate no patamar da sua consciência, né, com suas reminiscências torturantes, mas ele evita que a pessoa chegue a um estágio de loucura tal, porque todos os dramas de cada capítulo desse livro, que são dramas referentes à consciência, então são dramas íntimos referentes à personalidade. O que é a personalidade? Da persona. Então, persona vem de máscara. Então, cada um de nós temos a nossa personalidade, que são as nossas máscaras. Em direito tem até todo um capítulo, a gente estuda muito isso, porque ele tem veiculações, várias veias, a personalidade é a vida, é a saúde, tudo que engloba o ser. A persona aqui, para o espiritismo, é essa capacidade, é esse patamar, essa grande máquina que é o cérebro que processa cada célula, tudo do nosso organismo. Então, no caso da criança, ele ficou assim nessa situação muito delicada. Lembram que eu falei para vocês que tinha o castelo das 3 emoções? Então, no primeiro patamar, os impulsos automáticos, no segundo, do esforço
esforço presente, o terceiro que são as noções superiores. Então ele, por conta desse processo obsessivo, desses espíritos que estavam perseguindo ele por desejo de vingança, ele não conseguia alcançar as noções superiores e sequer ao esforço presente. Então, são mecanismos que o nosso cérebro tem. Então, vocês vão perceber a similitude deste capítulo com o capítulo de número 6 de ontem, que também aconteceu a mesma situação. Esses espíritos ficam numa situação vivenciada no dia a dia que eles não conseguem melhorar o seu patamar a nível cerebral, esse castelo, né, que são esses 3 patamares do nosso cérebro, que cada capítulo o Calderaro vai explicando para o André. Então, o que aconteceu? Isso permitiu que ele sofresse muito nas esferas superiores. Então o Calderaro fala que ele ficou 200 anos recebendo choques de forma intermitente desses espíritos que estavam perseguindo, o que afetou o seu centro nervoso da fala, da visão, da mobilidade. Então, de tão deletério, de tão forte que eram essas descargas elétricas, que causaram então esse prejuízo motor, esse prejuízo físico naquela criança. Então, isso nos explica, muitas vezes a gente vê crianças tão doentinhas, num corpo tão frágil, mas tudo perante a providência divina, nós temos uma explicação. E esse não é diferente. E vejam que o Calderaro ressalta a importância da maternidade, mais uma vez, desse espírito de Skol, que é a mãe do menino, que está desesperada, vendo esse menino que ele não fala, não anda, mal consegue sentar, e ele ainda tem uma aparência monstruosa, com alguns momentos eles falam que ele parece um símio, um macaquinho, de tão disforme que é essa criança. E é diante da providência divina para quê? Para que ele possa resgatar o passado. E aí o Calderaro esclarece de forma belíssima, falando sobre a importância do amor, que o amor divino não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Sem investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano, quantos estão nos olhando, se desdobram em toda a parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. E esse foi o caso. A mãe do menino estava desesperada, ela estava desanimada de ver o menino daquele jeito, como qualquer mãe. E aí como ela fazia oração todos os dias, toda semana em horário marcado, isso também atraiu esses espíritos superiores, atraiu para que eles se reunissem para ajudá-la. Então, nessa oração, ela está chorando lágrimas pesadíssimas em cima do menino. Então o Calderaro lhe faz orações e ele pede para que ela tenha fé. E então ela, naquele momento tão belo, ela fala, não, eu vou amar meu filho para sempre. Ela tem menos de 30 anos e ela pensa, eu queria tanto filhos perfeitos, lindos, e esse tão pobrezinho, não consegue nem se expressar, mas ela diz, eu amarei essa criança do fundo do meu coração. E aí o Calderaro esclarece a André que os outros 2 algozes que estão do lado dele, né, fazendo que ele tenha mais dor, que ele ficasse numa situação pior, eles vão reencarnar como filhos dessa abnegada servidora. E aí o Calderaro fala para o André que esses irmãos vão lhe beijar a face e vão perdoar todo esse passado, porque ele vai ser o irmão mais velho e eles vão amar esse irmão. E aí ele termina, né, com uma frase belíssima, examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra lembrarão que podem suavizar através da morte suave. Ignoram entre as paredes deste lar modesto médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno restitui o equilíbrio dos espíritos.